Bom, pessoal, eu estou aqui nas terras, aqui nos vinhedos do Galvão Bueno, aqui na cidade de Candiota, no Rio Grande do Sul. Eu estou indo de Santana do Livramento para Rio Grande. Mas então aí, ó, aqui é Bueno Wines. Aqui é o portão de entrada das terras, onde tem os vinhedos do Galvão Bueno. Ali assim é a terra dele, ele tem muita uva. Olha, eu andei aí uns 5 quilômetros ao lado do vinhedo dele e tem muita uva plantada, mas muita uva plantada. As uvas aqui são todas plantadas em espaldeira, pelo que se vê. A terra aqui é muito bem cuidada. Ó, tem esses moirões aqui, ó, bem cuidado, tudo bem cuidado a grama, assim, né? Ó, tem uma pontezinha ali muito legal. Tem a estradinha cercada por uma cerca feita de madeira. Aí, ó, os vinhedos dele aí, ó. Esses aí são os vinhedos do Galvão Bueno, aqui na Bueno Wines. Ele tem, pelo que a gente sabe, ele tem vinhedos na Itália também. E aqui ele está investindo muito no Rio Grande do Sul. Nesse dia que nós estávamos viajando, eu e a minha esposa Luísa Regina, nós passamos na frente da Bueno Wines. Nós tivemos muita sorte que tinha uma turma da Unipampa de Dom Pedrito visitando a Bueno Wines, juntamente com a professora doutora Ângela Rossi Marcon. Ela é formada pela UX, que é a Universidade de Caxias do Sul, em enologia. Nós aproveitamos a entrada do ônibus dos alunos, seguimos atrás deles e eles foram descendo e se encontraram com o Edinho, que é o engenheiro agrônomo Eduardo Tio Kohn, e a engenheira agrônoma Renata Duarte. Eles começaram a fazer a palestra, a aula deles. Nós nos infiltramos no grupo e eu já comecei a gravar, a filmar a palestra que ele estava dando para os alunos. Eu agradeço demais a professora doutora Ângela Rossi Marcon, que é da Unipampa, de Dom Pedrito. Ela nos permitiu que nós ficássemos juntos com o grupo. Eles tinham marcado esta aula lá nos vinhedos da Bueno Wines. Fazer com que seja da melhor forma possível, né? Esta propriedade então aqui ela foi pensada para ser um dos melhores vinhedos do Brasil. Não vinícola, tá? Vinhedo, ou seja, o que é isso? É construção, é o que a gente está enxergando aqui, ó, os vinhedos, a forma que eles foram construídos, a propriedade do galvão, a paisagem. Por quê? Porque a vitivinicultura ela veio para mudar a região do Pampa, para ser mais uma cultura, não é? Junto com a olivicultura. Então é uma paisagem nova que a gente não estava acostumado. Visto que nos últimos 20 anos, essa nova geração que está nascendo, que está aí, é como se a viticultura e a oliveira sempre existisse, que já está na nossa cultura, não é? Então a gente a professora, a gente se preocupou inicialmente de mexer em a proposta da cantina ficou por último. Uhum. Né? Então vocês vinificam ali na Miolo, né? Hoje, desde o início, então, foi criada essa parceria. Uhum. A Tayana, então, ela vinifica dentro da Miolo ali com o Miguel, né? Uhum. E quando nasceu esse projeto aqui, foi no início de 2000, foi um ano que aconteceu uma revolução muito grande no vinho brasileiro, porque se começou a plantar variedades viníferas. Nós já éramos tradicionais nas uvas americanas para fazer suco, né? Começamos a plantar essas espécies viníferas. Então, quando começou a história da viticultura na região da Campanha, um grande trabalho foi feito aqui na Vinícola Miolo, Ceibal. Que trabalho foi esse? Como era uma região nova, que nem esta, que variedades nós teríamos que plantar? Qual é o melhor vinho que nós íamos conseguir fazer aqui, né?
Então foi um trabalho de muita pesquisa para escolher as variedades, os clones, e para se chegar no que está aqui hoje. Por quê? Porque os vinhos brasileiros, eles eram conhecidos por não ter repetibilidade. Ou seja, eu abri uma garrafa hoje de uma garrafa do vinho A, no outro ano eu ia abrir essa garrafa de novo, não era o mesmo vinho, perdia as características, não se repetiam. O que é diferente de um vinho de qualidade, seja ele argentino, chileno, português, suave, o que é um cabernet, sempre tem uma qualidade, você sabe o que está abrindo. Quando eu abro uma Coca-Cola, eu tenho que tomar Coca-Cola, não é Fanta, é isso, né? Ou seja, manter a repetibilidade. Então a proposta dos nossos vinhos aqui era fazer um vinho que tivesse repetibilidade. E assim nasceu o Paralelo 31, que é o nosso principal vinho, que é um blend. O que é um blend? É um vinho que eu faço com 3 variedades: Cabernet Sauvignon, Merlot e Petit Verdot. Por quê? Porque independente do ano, eu tenho um vinho que é do ciclo tardio, que é o Cabernet, ou seja, ele precisa muito tempo para ficar no vinhedo até ficar maduro. Eu tenho o Merlot e o Petit Verdot, que são intermediários, e o que eu faço qual é a vantagem disso? É o salvo amadureça. E se é o salvo amadureça, é possível ter vinho. Dá para misturar, por exemplo, de uma qualidade de outra ou não? Sim. Fica diferente? Dá? Assim, isso. Agora nós vamos entrar no como é que foi implantado, no seu pensamento. Então, a Bueno Wines, ela foi pensado em fazer um vinho que caísse, ou seja, que caísse no gosto, conquistar os brasileiros. Essa era a ideia do Paralelo 31. Um grande vinho brasileiro, né? Uma referência. Assim nasceu então o vinhedo: 60% de variedades Cabernet Sauvignon, 30% de Merlot e 10% de Petit Verdot. Fora isso, tinha a variedade Sauvignon Blanc, que era um dos gostos do Galvão de produzir, uma uva branca que está aqui, e o Pinot Noir. Então, assim nasceu o projeto da Bueno Wines. Hoje a gente está com 13 rótulos já. A gente tem Paralelo 31, a gente tem o nosso Anima, tem os 2 rótulos italianos lá da parceria com a Itália. A gente tem o Paralelo 31, aí nós temos o Petit Verdot Reserva, temos o Pinot Noir Reserva, o vinho, depois na outra classe temos o vinho, aí nós entramos no vinho rosé, depois entramos nos espumantes, o Désiré Branco, o Désiré Brut, rosé, o branco e o Vic. Então, e tudo isso dentro dessas 30 hectares. Como é que a gente pode fazer tanto vinho numa variedade tão pequena? Aqui tem 30 hectares de representação. Isso. E 11 rótulos diferentes. Então começou o trabalho de terroir, ou seja, o que é esse trabalho? Eu tenho dentro de um vinhedo, eu tenho 11 perfis que eu tenho que atender, fazer 11 vinhos diferentes na mesma vinhedo, né, professor? Então a gente pegou todo esse parreiral de 30 hectares e dividiu eles em 66 parcelas agronômicas, onde com características agronômicas que vai ser essa parte que a gente vai atender hoje, né, Renata? Sim. Fazer com que, mesmo que hoje seja a primeira visita de vocês tenham ideia que viticultura é uma Fórmula 1. O que quer dizer isso? É muita ferramenta, muito mecanismo, não só na vinicultura, na parte de enologia, mas no campo também, né? Por exemplo, como começa uma safra? Como é pensado, não é? Começa pela uma demanda financeira. Que vinho está vendendo meia? Vinho, reserva? O que vocês têm que fazer no campo lá? Então a gente tem que programar para atender. A vinificação se programa para atender a parte de vendas, e nós temos que nos programar com a vinificação para poder fazer esse produto dentro da escala do tempo. Tem produto que tem que ir para a barrica, né? Então tem toda uma linha do tempo que a gente tem que atender. Bom, aí que a coisa começa a ficar boa, porque o tempo não nos atende, não é? Cada safra é uma safra. E aí entra o matematismo. Por exemplo, esse vinhedo ele foi feito para ser levado para a longevidade. O que significa isso? As mudas. De onde é que veio essas mudas? Então, esse projeto ele nasceu pela parceria que tinha junto com a Vinícola Miolo, porque naquela época o Galvão era sócio ali, né? Então, o que acontece? A gente já tinha
nesses últimos 10 anos, a gente já tinha os resultados, qual é as melhores variedades que tinha, que deu certo aqui na campanha. E qual foram esses resultados? Foram aqueles clones daquelas variedades. O que é um clone? Vocês estão começando, né? Cabernet Sauvignon é uma variedade, mas para cada variedade tem um clone. Você pode ter 4, 5 clones da mesma variedade. E como eles são a mesma planta, mas têm características diferentes. Por exemplo, tem clones que os cachos podem ser maiores, tem clones que o ciclo pode ser menor, tem clones que podem ser mais resistentes para seca. Então tem vários atributos e características agronômicas que a gente busca numa implantação do vinhedo. Então esse vinhedo ele foi pensado para ser um vinhedo de qualidade. Quando a gente pensa numa implantação de vinhedos de qualidade, quando eu escolho uma coisa, eu deixo de ganhar outras 100. Vocês entendem? Na hora que eu escolho alguém para casar, eu perco o resto das mulheres. E o homem é a mesma coisa, o vinhedo é a mesma coisa. Eu escolhi um sistema, perdi os outros. Ou seja, aí amanhã surge uma ideia assim, precisamos produzir mais de tal variedade. Ou seja, fica muito difícil as coisas, porque já foi implantado de outra forma. Por exemplo, assim, ó, Pinot Noir. Pinot Noir tem cachos de 50 gramas, 70, 90, 100, 110, 150 gramas. Então eu tenho um Pinot Noir que é feito para vinho especificamente, que vai ser um cachinho pequeno, e um Pinot Noir que vai ser feito para espumante, que vai ser um cacho grande, vai render bastante mosto. Tá? E as escolhas. Terroir é escolhas. Então, professor, eu não quero ser muito técnico. Não, a gente acaba falando, né? Cada variedade eles vão trabalhar para fazer determinado vinho. Então é importante que a gente saiba sempre o objetivo, o que a gente quer. Ah, um vinho jovem, um vinho de guarda, aí tem que trabalhar lá no vinhedo. É muito importante trabalhar no vinhedo, porque de uva boa a gente faz vinho bom, mas de uva ruim é difícil de fazer vinho, né? Muito bem, confrades e consoros, irmãos e irmãs do mundo dos vinhos, eu mostrei aqui a primeira parte de 3 partes que eu vou fazer. Vou dividir a palestra do Edinho, do Eduardo Tilcon, que ele é engenheiro agrônomo lá da Bueno Wines, e a Renata Duarte, também é engenheira agrônoma lá da Bueno Wines. Essa palestra foi dada para os alunos de Enologia da Unipampa, da Universidade Federal do Pampa, de Dom Pedrito, aí com a colaboração da professora Ângela Rossi Marcon. Eu agradeço a todos, mas brisada, pessoal que estava na palestra, e os meus amigos do meu canal do YouTube. Teremos mais 2 partes. Vou dividir para não ficar tão longa esta palestra, estes ensinamentos desse conteúdo que são muito importantes para quem gosta de vinho e para quem gosta de vitivinicultura. Então eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal do YouTube, Mauro Vendrúsculo Alves. Deixa lá o seu joinha, faça o seu comentário se você quiser. Se quiser fazer uma pergunta, se tiver perguntas, eu posso repassar lá para a professora Ângela Rossi Marcon, ou posso repassar para o Edinho e para a Renata Duarte. Valeu, pessoal, um abraço a todos.